Inspirai, ó Senhor, nas nossas ações, ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, no episódio de hoje vamos tratar de vários tópicos, vários capítulos, por isso o grande nome. Observação dos seres, providência no mundo e ações de Deus e das criaturas no governo do mundo. Vamos começar então com nossa leitura. Capítulo 19. Observação dos seres e providência no mundo. Que entendeis quando afirmais que Deus é soberano, Senhor de todas as coisas? Que todos os seres do mundo estão sujeitos ao governo e domínio supremo, único e absoluto de Deus. Explicai-me, o que quereis dizer? Queremos dizer que coisa alguma existe no mundo espiritual, material e humano, independente da ação divina, a qual conserva a existência de todos os seres e os conduz ao fim para que foram criados. Qual é o fim que Deus tem em vista na conservação e governo do mundo? Deus mesmo, isto é, a sua própria glória. Por quê? Porque se Deus rege e conserva o universo, é para que na ordem e concerto do mundo se possa refletir e manifestar o pensamento daquele que o criou, o conserva e o governa. Logo, o concerto e a ordem admirável do universo proclamam e manifestam a glória de Deus? Sim, Senhor. Pode haver conjunto mais perfeito e grandioso que a obra da criação, conservação e governo do universo? No plano atual da providência, não, Senhor. Por que dizeis no plano atual da providência? Porque Deus é onipotente, e sendo nenhuma criatura, nem conjunto delas, por perfeitas que sejam, podem exaurir o seu poder infinito. Capítulo 20. Ação pessoal de Deus no governo do mundo. O milagre. De que modo governa Deus o universo? Conservando-o no ser e conduzindo-o ao fim para que foi criado. É o próprio Deus quem conserva a existência dos seres? Sim, Senhor, posto que é também certo utilizar-se de uns para conservar outros, segundo a ordem de dependência que Ele mesmo estabeleceu ao criá-los. Que quereis dizer quando afirmais que Deus conserva por si mesmo todas as coisas? Entendemos que todas as criaturas recebem de Deus diretamente e sem intervenção estranha o que nelas há de mais íntimo, aquilo em virtude do que todas participam do fato da existência. A conservação do universo, assim como a criação, são obra própria e exclusiva de Deus? Sim, Senhor, porque ambas têm por fim direto e imediato a existência, e a existência é efeito privativo de Deus. Pode Deus aniquilar o mundo? Sim, Senhor. Que seria necessário para o realizar? Seria bastante que ele suspendesse por um instante a ação, por virtude da qual lhe dá e continua dando em cada momento o ser. Logo, a existência das coisas só se mantém debaixo da ação direta, absoluta e constante de Deus? Sim, Senhor. Do mesmo modo que a luz do dia depende absoluto da presença e atividade solar, com a notável diferença, porém, de que o Sol emite necessariamente os seus resplendores, e, pelo contrário, a ação divina é toda liberdade e bondade infinitas. Destruiu Deus alguma parte da criação? Não, Senhor. Destruirá-a no futuro? Também não. Por quê? Porque o fim da criação é a sua glória, e esta glória exige não a destruição, mas a conservação do criado. Por quê? Porque o fim do mundo é a sua glória, e esta glória exige não a destruição, mas a conservação do criado. Experimentam as criaturas mudanças e transformações? Sim, Senhor. Mais ou menos profundas, em conformidade com cada espécie.
e dentro da mesma espécie, conforme os seus diversos estados. Estão previstas essas transformações no plano da providência? Sim, senhor, posto que podem contribuir e de fato contribuem para o fim previsto, que é a glória de Deus e o bem do universo. São algumas delas devidas à ação direta e imediata de Deus? Sim, senhor. Quais são? As que se efetuam nos últimos elementos componentes dos seres materiais ou nas faculdades afetivas dos espirituais, e o princípio de qualquer ação em toda criatura. A quem devem atribuir-se as mudanças e transformações produzidas nos seres materiais, quando as causas segundas são incapazes ou insuficientes para efetuá-las, atento ao curso ordinário da natureza? Devem atribuir-se a Deus e se chamam milagres. Logo, Deus faz milagres? Sem dúvida. Deus faz milagres que podemos agrupar em 3 categorias. Aqueles para cuja execução são impotentes todas as forças criadas, os que estas forças não poderiam efetuar pela razão do sujeito em que se realizam, e os que não podem atribuir-se às forças naturais, pelo modo como se efetuam. Porque fez e faz Deus milagres? Deus faz milagres quando apraz ao seu divino beneplácito, para fazer sentir ao homem a sua grandeza e obrigá-lo a reconhecer como intervém no mundo, para a sua glória e bem dos homens. E por fim, capítulo 21. Ação das criaturas no governo do mundo. Ordem do universo. Podem as criaturas exercer o influxo de umas nas outras para efetuar as mudanças e alterações que se observam no mundo? Sim, senhor. E neste mútuo influxo se funda a ordem do universo. Estão reguladas essas ações pelas leis da providência divina? Sim, senhor, e de modo especialíssimo. Por quê? Porque são o meio ou instrumento de que Deus se utiliza para conduzir as criaturas em conjunto ao fim que ele as assinalou. Pode Deus prescindir do curso das criaturas no governo do mundo? Sem dúvida alguma pode, porém foi melhor que as utilizasse, pois deste modo ele aparece maior e a criatura mais enobrecida e perfeita. Por que ganham as criaturas em nobreza e perfeição? Porque concorrem com a ação soberana de Deus na obra de guiar os seres ao seu fim último. Por que aparece Deus maior? Porque manifesta neles sinal de grandeza e poderio soberano, ou ter a seu serviço uma legião de ministros que executem submissos os seus mandatos. Logo, quando as criaturas exercem mútuo influxo, limitam-se a cumprir as ordens absolutas de Deus? Sim, senhor, porque é impossível que executem atos não previstos, nem ordenados no plano da providência divina. É possível que a atuação da criatura obrando como instrumento de Deus no governo do mundo perturbe ou contrarie o plano divino? Não, senhor, porque quaisquer que sejam os seus atos ordenados estão por Deus, para o bem do universo. Podem, não obstante isto, ser causa de algum mal particular? Sim, senhor. Podem ocasionar alguns males físicos e até morais, porque em determinadas ocasiões, umas vezes perturbam a ordem inferior de um grupo de seres e outras vezes impedem alguma manifestação secundária do poder e da vontade de Deus. Ferem estes males particulares a ordem estabelecida no plano divino? Considerando o plano em conjunto, não, senhor. Por quê? Porque o soberano poder de Deus é tal que se utiliza do mal particular e depois de o ter subordinado a um fim mais elevado, ele vai contribuir para o bem universal. Logo, não há ação das criaturas que não esteja maravilhosamente disposta para cooperar sob a direção suprema de Deus para o bem do universo? Não, senhor. E se alguma coisa parece prejudicial ou deslocada num plano inferior, considerado de um ponto de vista mais alto, ela tem sempre a razão suficiente, sapientíssima e profundíssima. Pode o homem neste mundo abranger e compreender a maravilhosa grandeza e harmonia do plano divino? Não, senhor, porque necessita conhecer todas as criaturas, assim como os incontáveis segredos do plano divino. Onde as compreenderá? Somente no céu. Vamos aos comentários. Bom, aqui vão só algumas comparações de alguns fenômenos que são captados pela ciência, né? Muito interessantes, que por mais que não alcancem a dimensão metafísica da existência, né? Dessas verdades e tudo mais, né? E da existência em si, vocês vão ver, é bem interessante da gente explorar. Então aqui, quando ele fala aqui que seria bastante que ele suspendesse por um instante a ação por virtude da qual lhe dá e continua dando em cada momento ser, né? Sobre a unigerência de Deus e do sustentar dele, né? Do universo, né?
É interessante que na física, essa ciência, né, contempla em teorias de que todo o universo deixará de existir de repente, né? É uma teoria, né? Como, por exemplo, a do decaimento do vácuo quântico, né? Que aí, tipo, tudo, se eu não me engano, inclusive na velocidade da luz, né? Que é a velocidade máxima permitida, né? Das leis da física, se eu não me engano. Aí deixaria de existir tudo. Só que, tipo, claro, não abrange metafisicamente a mesma realidade da existência. Contudo, é bem interessante essa suspensão da existência que até mesmo a física contempla, né? Agora, em virtude do que, assim, exatamente que a causa primeira, nós sabemos quem é, né? É interessante que quando a gente retorna à causa primeira, a gente consegue provar a existência de Deus de uma maneira assim espetacular, né? Por exemplo, pelas derivações do princípio do primeiro motor imóvel, que são as 5 vias também de Santo Tomás de Aquino, né? É bem interessante explorá-las, né? Por mais que são tudo dentro do princípio do primeiro motor imóvel. Então, tipo, acaba ficando meio repetitivo as 5 vias, na minha opinião, mas contempla uma verdade muito interessante. E outro negócio da física muito interessante também é quando ele fala sobre a possibilidade de destruir, né? Porque o fim da criação é a sua glória e esta glória exige não a destruição, mas a conservação do criado. A física explora também algo muito parecido, pelo menos assim, uma verdade muito parecida, que é a lei da conservação das massas, né? Só que, claro, não contempla da mesma forma a realidade metafísica que Tomás de Aquino explora aqui, né? Afinal, não explora a glória de Deus assim diretamente, nem a criação com C maiúsculo, né? Mas é interessante esses paralelos que podemos traçar. Outro fato mais interessante, saindo da física agora, né? E indo para a geografia, ou seja, história dos santos, a gente tem aqui essa parte, né? Que pode Deus prescindir do curso das criaturas no governo do mundo? Sem dúvida alguma pode, porém foi melhor que as utilizasse, pois deste modo ele aparece maior e a criatura mais enobrecida e perfeita. Isso aqui nada mais nada menos é do que o mistério da intercessão, né, dos santos. Que eu nem sei se pode ser dito como um mistério agora que eu comentei aqui, mas enfim, vamos continuar falando como uma realidade de qualquer forma, né? Por exemplo, a gente pode citar aqui Santa Mônica. Santa Mônica que rezou sei lá quantas décadas pelo filho dela, Santo Agostinho. Por meio dela, Deus agiu com o concurso das criaturas no governo do mundo. E assim tornou a criatura mais enobrecida e perfeita. Ou seja, foi uma via de santificação de Mônica. E, ao mesmo tempo, de Santo Agostinho. É toda essa beleza assim da intercessão dos santos e que depois atinge assim um nível mais alto assim quando essa pessoa atinge a bem-aventurança, ou seja, a visão beatífica, como a gente explora no nosso vídeo da visão beatífica. Recomendo que assistam. Pois bem, gente, então é isso. Sei que o episódio ficou um pouco recheado, né? Até demais. Mas ainda assim foi bem resumido. Isso aqui você sabe que dá pra entrar muito ainda. Mas eu peguei sim alguns pontos interessantes que eu pensei em comentar assim e que eu ia gostar muito de comentar, né? Então, fiquem ligados aí no canal que ainda tem muito mais vídeo para conferir, tanto do passado, talvez do presente, dependendo de quando você está assistindo, e também, claro, do futuro, se assim ele permitir. Vale!